O futuro da Igreja, a profecia de Bento XVI. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Em 1969, durante uma entrevista a uma rádio alemã, então Padre Joseph Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, fez uma excelente e precisa profecia sobre o futuro da Igreja. E é essa profecia que vamos conhecer no vídeo de hoje. Quando falamos em profecia para o futuro, o que você espera? E quando falamos sobre o futuro da Igreja, o que esperar? Te peço que deixe seu like, pois as colocações de Bento XVI valem uma profunda reflexão e condizem muito com o que veio e virá a acontecer. Te convido também a compartilhar essa profecia, pois o material é muito bom e a mensagem de Bento XVI precisa ser espalhada. Muito antes de se tornar Papa, ou mesmo um prelado, o então Joseph Ratzinger deixou claro em uma transmissão de rádio alemã de 1969 que ele não estava fazendo previsões ou profecias definitivas, ao menos em sua opinião. Ele reconheceu a complexidade da natureza humana e a incerteza do que o futuro reservava. E assim começou suas observações sobre o futuro da Igreja. Sejamos, portanto, cautelosos em nossas previsões. O que Santo Agostinho disse ainda é verdade. O homem é um abismo, o que surgirá dessas profundezas, ninguém pode ver com antecedência. E quem acredita que a Igreja não é determinada apenas pelo abismo que é o homem, mas se estende até o maior, o abismo infinito que é Deus, será o primeiro a hesitar com suas previsões, pois esse desejo ingênuo de saber com certeza só poderia ser o anúncio de sua própria ineptidão histórica. Mas sua era, repleta de perigo existencial, cinismo político e desvio moral, ansiava por uma resposta. A Igreja Católica, um farol moral nas águas turbulentas de seu tempo, havia experimentado recentemente algumas mudanças com seguidores e dissidentes se perguntando: o que acontecerá com a Igreja no futuro? O futuro da Igreja pode e vai surgir daqueles cujas raízes são profundas e que vivem da plenitude pura de sua fé. Não surgirá daqueles que se acomodam apenas ao momento presente ou daqueles que apenas criticam os outros e assumem que são varas de medir infalíveis, ou nem surgirá daqueles que escolhem o caminho mais fácil, que evitam a paixão da fé, declarando falsa e obsoleta, tirânica e legalista, tudo o que faz demandas sobre os homens, que os machuca e os obriga a se sacrificar. Para colocar isso de forma mais positiva, o futuro da Igreja, mais uma vez como sempre, será moldado por santos, por homens, isto é, cujas mentes sondam mais profundamente do que os slogans do dia, que veem mais do que outros veem, porque suas vidas abrangem uma realidade mais ampla. O desapego, que torna os homens livres, só é alcançado através da paciência de pequenos atos diários de autonegação. Por essa paixão diária, que sozinha revela a um homem quantas maneiras ele está escravizado pelo seu próprio ego, por essa paixão diária e somente por ela, os olhos de um homem se abrem lentamente. Ele vê apenas na medida em que viveu e sofreu. Se hoje mal somos capazes de nos conscientizar de Deus, é porque encontramos tão fácil evitar a nós mesmos, fugir das profundezas do nosso ser por meio do narcótico de algum prazer ou outro. Assim, nossas próprias profundezas interiores permanecem fechadas para nós. Se é verdade que um homem só pode ver com o coração, então como somos cegos? Como tudo isso afeta o problema que estamos examinando? Isso significa que as grandes palavras daqueles que profetizam uma igreja sem Deus e sem fé são apenas conversa vazia. Não precisamos de uma igreja que celebra o culto da ação em orações políticas. É totalmente supérfluo. Portanto, ela se destruirá. O que permanecerá é a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja que acredita no Deus que se fez homem e nos promete vida além da morte.
O tipo de padre que não é mais do que um assistente social pode ser substituído pelo psicoterapeuta e por outros especialistas. Mas o padre que não é especialista, que não fica à margem, assistindo ao jogo, dando conselhos oficiais, mas em nome de Deus se coloca à disposição do homem, que está ao lado deles em suas tristezas, alegrias, esperanças e medos, tal padre certamente será necessário no futuro. Vamos um passo adiante. Da crise de hoje surgirá a igreja de amanhã. Uma igreja que perdeu muito. Ela se tornará pequena e terá que recomeçar mais ou menos do zero. Ela não será mais capaz de habitar muitos dos edifícios que construiu na prosperidade. À medida que o número de seus adeptos diminuir, ela perderá muitos de seus privilégios sociais. Ao contrário de uma época anterior, ela será vista muito mais como uma sociedade voluntária, ingressada apenas por decisão livre. Como uma pequena sociedade, ela fará demandas muito maiores na iniciativa de seus membros individuais. Sem dúvida, ela descobrirá novas formas de ministério e ordenará ao sacerdócio cristãos aprovados que seguem alguma profissão. Em muitas congregações menores ou em grupos sociais autossuficientes, o cuidado pastoral será normalmente fornecido dessa maneira. Ao lado disso, o ministério em tempo integral do sacerdócio será indispensável como antes. Mas em todas as mudanças que se pode supor, a Igreja encontrará sua essência novamente com plena convicção naquilo que sempre esteve no centro dela, da fé no Deus Trino, em Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem, na presença do Espírito até o fim do mundo. Na fé e na oração, ela reconhecerá novamente os sacramentos como adoração a Deus e não como assunto de estudo litúrgico. A Igreja será uma igreja mais espiritual, não presumindo um mandato político, flertando tanto com a esquerda quanto com a direita. Será difícil para a Igreja, pois o processo de cristalização e esclarecimento lhe custará muita energia valiosa. Ela se tornará pobre e se tornará a Igreja dos humildes. O processo será ainda mais árduo, pois o sectarismo estreito e a autossuficiência pomposa terão que ser abandonados. Pode-se prever que tudo isso levará tempo. O processo será longo e cansativo, assim como o caminho do falso progressismo na véspera da Revolução Francesa. Quando um bispo poderia ser considerado inteligente se zombasse dos dogmas e até insinuasse que a existência de Deus não era de modo algum certa. Até a renovação do século XIX. Mas quando o teste dessa peneira passar, uma grande força fluirá de uma igreja mais espiritualizada e simplificada. Homens em um mundo totalmente planejado se sentirão indescritivelmente solitários. Se eles perderam completamente de vista Deus, sentirão todo o horror de sua pobreza. Então eles descobrirão o pequeno rebanho de crentes como algo totalmente novo. Eles o descobrirão como uma esperança destinada a eles, uma resposta pela qual sempre procuraram em segredo. E assim parece certo para mim que a Igreja está enfrentando tempos muito difíceis. A verdadeira crise mal começou. Teremos que contar com tremendos tumultos. Mas estou igualmente certo sobre o que permanecerá no final. Não a igreja do culto político, que já está morta, mas a igreja da fé. Ela pode não ser mais a potência social dominante como foi até recentemente. Mas ela desfrutará de um novo florescimento e será vista como o lar do homem, onde ele encontrará vida e esperança além da morte. Em 1969, a Igreja Católica, que sempre foi um farol moral, também estava passando por mudanças, levando tanto seguidores quanto críticos a questionar o que aconteceria no futuro. O futuro Papa Bento enfatizou a importância da desapego,
autonegação e fé genuína na jornada espiritual. Ele acreditava que, em um mundo cada vez mais centrado no ego e nas satisfações momentâneas, a redescoberta da fé e da espiritualidade seria essencial. Ele também previu que a Igreja passaria por mudanças significativas, tornando-se mais modesta e espiritual. Ele acreditava que, embora a Igreja pudesse perder sua influência social e muitos de seus privilégios, sua essência permaneceria inabalável, centrada na fé na Santíssima Trindade, em Jesus Cristo e na presença contínua do Espírito Santo. Ratzinger reconheceu que a jornada seria difícil, com a necessidade de superar sectarismo e autossuficiência, mas ele via isso como um processo necessário de renovação espiritual. Ele acreditava que, em um mundo altamente planejado e secularizado, as pessoas eventualmente sentiriam uma profunda solidão e procurariam respostas espirituais. Ele via a Igreja, mesmo em sua forma mais simplificada, como um refúgio para aqueles que anseiam por significado e esperança. Portanto, Ratzinger concluiu que a Igreja Católica sobreviveria por meio de sua fé e espiritualidade. Ele enfatizou a importância da oração, do desapego, da autonegação e da devoção aos sacramentos como caminho para fortalecer a fé e encontrar esperança além desta vida. E você? O que achou das palavras do Papa Bento XVI? Gostou da profecia? É interessante e quão preciso ele foi. Que Deus abençoe o Papa Bento XVI, tão grande Papa, que esperamos pela graça de Deus, esteja no céu, rezando por nós. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e compartilhar o vídeo com mais pessoas. Até a próxima e que Nossa Senhora abençoe você imensamente.